Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo que algumas pessoas me pediram pra fazer, que é mais ou menos a continuação do vídeo que eu fiz sobre o porquê que eu desisti de ser biomédica, que é o porquê que eu escolhi agora fazer psicologia. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês da história, né? Seguindo, né, a linha daquele outro vídeo, né? Eu já tinha contado o porquê que eu desisti e agora eu vou contar o porquê que eu escolhi psicologia, né? Então, foi o seguinte, depois que eu me formei em biomedicina, até contei no outro vídeo, também eu fiquei com depressão, fiquei bem mal, porque eu achava que eu tinha que trabalhar na área, e eu não queria, no fundo eu não queria, eu falei, e agora, o que vão pensar de mim? Eu sou formada, preciso ir para a área de biomedicina, e eu realmente não queria. Então, eu acabei ficando muito mal, e eu já vinha fazendo tratamento há mais de 10 anos, com antidepressivo e ansiolíticos. E lá no começo, em 2010, quando eu comecei a ter alguns sintomas lá de depressão, eu comecei a fazer o tratamento com remédio e os psiquiatras eles sempre encaminham você para fazer uma terapia, né, se você quiser. Como eu nunca tinha feito, então eu fui, passei com uma psicóloga, fiz acho que umas 4 sessões de terapia com ela. E assim, não funcionou, não só não funcionou, como assim, eu não vi melhora e eu tava vendo que não ia me levar pra lugar nenhum, porque eu falava A mulher entendia B. Eu tinha eu tinha ansiedade, isso eu fui descobrir bem recentemente, que era por questão de ansiedade que eu tinha medos de, por exemplo, comer e passar mal, eu achava que eu ia passar mal se eu comesse. E aí eu fui tentar explicar isso pra ela começou a tratar como se fosse. Começou a falar pra mim assim: ah, mas você é tão magrinha, né? Porque eu era bem magrinha, né? Aí ela falou pra mim: você é tão magrinha, você não precisa comer muito, você tem que ter prazer na comida. E começou a falar várias coisas, tipo, como se fosse assim, bulimia, anorexia, sabe? E não era esse o caso. Eu tinha prazer em comida, eu gostava de comer. Só que o problema era outro, era quando eu tinha que comer e sair de casa, era quando eu tinha que comer assim no shopping, no restaurante, entende? E eu ficava nervosa, eu achava que eu ia passar mal. Depois eu fui descobrir que era por questão de ansiedade, trabalhei isso e hoje eu tô bem. Enfim. Mas aí eu falei, gente, não tá resolvendo. E aí, numa das sessões, acho que foi na última sessão que eu fui, na terceira ou quarta sessão que eu fui com ela, ela falou assim: olha, você precisa comer, almoçar e sair pra algum lugar onde você tenha medo. E eu não tava preparada pra isso. Ela não fez nenhum tipo de preparação, porque eu não entendia o que estava acontecendo, por que eu tinha medo daquilo, né? Por que eu ficava desconfortável, né? Em comer perto de outras pessoas e tal. Eu não entendia isso. E ela trabalhou isso comigo. E aí ela começou a falar que tem que ser assim, que a gente tem que eu tinha que enfrentar meu medo. E aí ela falou assim, eu, por exemplo, aí no momento da sessão ela falou assim, eu, por exemplo, eu só consigo comer em prato, eu não consigo comer salada em prato fundo, tem que ser em prato raso. É uma coisa minha isso daí. E eu, naquele momento, eu assim, olhando pra ela, pensando, meu Deus, mas do que essa mulher tá falando? Gente, é assim, aí eu parei de ir. Eu falei, não. Essa psicóloga é mais doida do que eu? Não, isso aí não resolve, não. Aí não quis mais ir. E aí depois eu tava trabalhando num lugar, aí eu saí, né? E aí eu precisei passar pelo SUS. E aqui na minha cidade, na época, pra fazer o tratamento com o psiquiatra, era obrigatório fazer terapia. Só que a terapia pelo SUS era em grupo. E aí, o grupo de psicoterápico, ele geralmente é muito bom e ele é bem efetivo, né, e tudo, né? Hoje eu sei disso, hoje, né, com um pouquinho mais de conhecimento eu sei disso. Mas, qual que é o problema? O grupo, ele é muito heterogêneo. Então, cada uma das pessoas que estavam lá era terapia em grupo e cada pessoa tinha um problema diferente. Então, um era depressão, outro era ansiedade, outro tinha toque, o outro tinha aquele problema de mulheres que amam demais. E assim, cada pessoa que ia. Quando as pessoas iam contando os problemas delas, ou tipo que, né, o porquê que elas estavam ali e tudo, eu ficava, gente, que povo louco. Quando eu começava a contar o porquê que eu tava ali, as pessoas me olhavam assim, tipo, nossa, ela é louca. Então era um negócio assim, não era muito acolhedor. Era um negócio muito assim estranho. Então eu fui acho que umas 2 ou 3 vezes. Só que assim, nesse grupo, tinha uma das pessoas, era acho que umas 6 pessoas, eu acho que tava nesse grupo. E tinha uma menina que no primeiro dia que eu fui, ela falou assim: olha, eu tô vindo faz 6 meses e mudou completamente a minha vida. Essa moça, ela tinha
lá uns problemas meio de relacionamento com outras pessoas, tudo. E ela falou assim que fazia 6 meses que ela tava ali em terapia com o grupo. Ela falou assim, mudou completamente a minha vida. Ela falou assim, me sinto muito bem. Hoje eu já consigo basicamente ter uma vida normal e tal. Ela falou, não deixa de vir, não deixa de vir, porque, nossa, me fez muito bem. Eu queria que você ficasse bem também. Porque era meu primeiro dia, as outras pessoas já estavam lá, cada uma, 1 mês, 2 meses, enfim. Né? E ela era a pessoa que tava mais tempo, né? E aí eu, tipo, resolvi dar uma chance, né? Que ele era o primeiro dia, mas aí eu fui mais 1 ou 2 vezes e aí eu falei, ai, gente, não tem condição. Então eu não sei se realmente nesse caso foi porque foi um grupo heterogêneo, se foi por eu ter sido obrigada a ir, porque para fazer tratamento com psiquiatra eu tinha que ir, era obrigatório pelo menos uma sessão. Ou se, tipo, eu não estava preparada naquele momento. De repente, naquele momento, eu não estava preparada para o autoconhecimento, enfim, para a terapia em si. Não sei o que foi que aconteceu, realmente eu não gostei. E aí eu fiquei totalmente cética. Então, passei ao longo dos anos com muitos médicos, eu ficava bem, dependendo do remédio que eu tomava. E aí, quando você fica estável uns 6 meses, eles acabam fazendo desmame. E aí, para tentar parar com o medicamento, né? Aí fiz o desmame, eu parei acho que umas 2 vezes. E aí, no final, eu tive 3 recaídas. Quando você tem a terceira recaída pela psiquiatria, o caso ele vira crônico. Então, os médicos acabam deixando você, não faz mais desmame, deixa você tomando remédio pro resto da vida, né? Porque eles falam que é muito difícil pelos estudos uma pessoa ficar bem. Mas o meu caso foi um pouquinho diferente. Por quê? Depois, quando aconteceu tudo isso, aí eu abandonei, fiquei muitos anos, passei com vários médicos. Toda vez que você passa no médico novo, ele te fala, né? Você faz terapia? Aí eu falava, não, já fiz, não funcionou, não gosto, tal. E eles não insistem, né? Eles deixam bem, normalmente, né? Deixam você bem à vontade com relação a isso. E eu sempre fui categórica que eu não ia mais fazer terapia. Porque pra mim, eu já tinha tido experiência em grupo individual, não resolveu, eu não vi melhor, eu não vi... Nossa, eu era totalmente descrente de psicologia. Pra mim, falei, gente do céu, quando alguém falava pra mim, fazia a faculdade de psicologia, eu ficava, nossa... Mas de onde a pessoa tira pra fazer um negócio... Não, eu não via, não cabia em mim esse negócio de psicologia. Não cabia, pra mim era algo que... Nunca na minha vida eu imaginei fazer psicologia, nunca. Então, quando eu me formei, que eu fiquei... Eu já estava estável, já fazia alguns anos já que eu estava estável de depressão, ansiedade, essas coisas. Ansiedade não, mas depressão eu estava bem estável, fazia muitos anos. Só que aí, quando eu me formei e eu me vi formada como biomédica e não querendo atuar, e eu trabalho numa multinacional, né? Eu trabalho na ouvidoria de uma multinacional e é um call center, embora eu não atenda a ligação, mas é ali tudo junto, né? E eu falei, como que agora eu formada vou continuar trabalhando num call center? Eu falei, não, gente, aí todo mundo vai começar a perguntar e eu mandava currículo e eu torcia para que ninguém me chamasse, né? E no final ninguém me chamou mesmo, embora eu sei que se eu fosse atrás ali mesmo eu conseguiria, mas não queria. E aí eu comecei a ficar muito mal. Muito mal, eu só queria dormir. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu tava completamente desanimada. E eu pensava, gente, mas eu tô bem na empresa que eu tô. Eu não queria sair. Não, eu não penso assim em fazer um plano de carreira, em passar, tipo, ficar 10 anos, né? Mais 10 anos, daqui 10 anos estar nessa empresa. Não penso assim. Mas, no momento, eu não quero sair. Eu queria alguma coisa que eu fosse. Que eu não levantasse todos os dias e pensasse, que inferno eu tenho que trabalhar, sabe? Eu já trabalhei em muitos lugares assim e é horrível. E quando eu fiz biomedicina, eu queria ir para a área de reprodução humana. E todo mundo me falava, nossa, que legal, reprodução humana, você vai ganhar bem, que não sei o quê. Eu sei que com o tempo, me esforçando, estudando muito, tudo, eu sei que com o tempo, eu acho que em qualquer profissão que você gosta daquilo que você faz e você se empenha, você consegue ganhar muito bem. E a questão não era dinheiro, não é simplesmente o dinheiro. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de coisas que a gente pode fazer e que não precise demandar tanto esforço, tanto sacrifício, porque já foi a época em que você tinha que entrar numa empresa e trabalhar até se aposentar e gostando ou não era aquilo e acabou. Hoje em dia tem muita coisa, muitos caminhos que a gente pode seguir profissionalmente que traz um retorno financeiro razoável e que você goste, né? Então, eu tenho alguns vídeos aqui no canal, pra quem não sabe, né, e só tá assistindo esse vídeo, enfim, eu tenho curso de manicure, eu trabalhei com manicure, cheguei a trabalhar um tempinho num salão, mas eu fazia mais unha aqui em casa, tudo, e eu comecei a fazer adesivos de unha, aqueles adesivos artesanais,
E eu fazia alguns até muito bonitinho, tal, vendia bastante, acabei vendendo até pro país inteiro. Comecei a seguir umas pessoas que eram manicures, outras que tem pessoas que vivem muito bem de adesivo de unha. E aí eu comecei a reparar que, assim, pra mim não importava o que eu ia fazer. Se tinha a ver com a faculdade que eu tinha feito, ou se eu tivesse que fazer outra faculdade, não importava a profissão que eu ia seguir. Só que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse de fazer, sabe? Que, independente do retorno financeiro, que eu fosse feliz fazendo aquilo, né? E eu pensava e nada. Aí eu comecei a ficar mal. Eu falei, gente, não importa, podia ser como manicure, não precisa ser como biomédica, podia ser alguma área da biomedicina, podia ser manicure, podia ser qualquer outra coisa que aparecesse na minha vida, mas que eu gostasse. E aí, eu comecei a ficar muito mal, eu só queria dormir, sabe, não tava legal, e aí eu já tava estável há alguns anos, e eu me via assim, sem vontade de fazer nada, eu não tinha condição, não limpava minha casa direito, sabe, fazia, mas eu tinha vontade de chorar, porque eu não tinha vontade de fazer, eu não tinha força pra fazer, eu via as coisas pra fazer e eu não conseguia. E aí, passei com a minha psiquiatra, ela falou assim, tava chegando o final do ano, final de 2021, e ela falou assim, olha, eu vou ter que aumentar a dose do seu remédio e te passar mais um pra te dar uma energia, porque tá chegando Natal e Ano Novo, como que você vai fazer pra passar Natal e Ano Novo dormindo? Ela falou, não, e aí a gente vê como a gente faz no começo do ano que vem. Aí tá. E eu já tava num desespero tão grande que eu falei assim pra ela, olha, eu vou tomar sim esses remédios, mas eu não sei que estalo que me deu, que foi tipo o fundo do poço mesmo. Eu falei assim, ó, eu sei que eu falei pra você que eu não queria passar com psicólogo, mas você consegue me dar um encaminhamento? Porque assim, eu tô tão mal que eu vou tentar, vou dar uma outra chance. E ela, ai, que bom. E ela é um amor. Ah, essa psiquiatra eu passei com ela há alguns anos e ela é um amor. E ela ficou super feliz, ela falou sim, ela falou, você vai ver como você vai ficar melhor. Ela falou, pra mim, é que a gente não pode, a gente indica tudo, né, mas a gente não tem como forçar a pessoa a fazer terapia. Ela falou, mas você vai ver, vai mudar a sua vida. Ela falou, agora você vai ver, você vai ficar muito bem e tudo. E ela ficou super feliz, aí eu falei, aí eu fiquei até esperançosa, né. Aí, começo de dezembro, não consegui marcar. Ela falou, ó, só vai ter vaga pra passar com a psicóloga, que era na mesma clínica que eu fazia passava com a psiquiatra. Ela falou, ó, vai ter vaga agora em janeiro. Eu falei, tudo bem, então. Comecinho de janeiro, primeira semana de janeiro, eu já marquei, já consegui passar na mesma semana. E foi algo assim incrível, porque eu já conhecia aquela psicóloga de ver ela, porque, né, eu sabia, tava escrito psicóloga ali, né? E eu já tinha visto ela e eu olhava e falava, nossa, essa mulher é meio estranha, sei lá. Eu achava que, não sei, eu olhando assim, porque a gente tem aquela tendência ao preconceito, né? Da gente olhar e gostar ou não de alguma pessoa. E não foi não que eu não gostei dela, eu só achei que, tipo, porque eu já tinha aquele negócio de psicóloga, eu ficava. Aí acabei passando com ela, né, tudo. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar pra psicóloga? Não sei nem como que vai ser, mas só fui. Eu sei que eu sentei na sala dela, a gente começou a conversar. Nossa, eu achei ela incrível. A primeira sessão eu já saí de lá outra pessoa. Eu fiquei, nossa, o que foi isso, né? Falei, já saí de lá outra pessoa, adorei. Segunda semana que eu fui, que eu passava uma vez por semana, segunda semana que eu fui, eu já tive que me dar alta de alguns remédios. Ela tinha dobrado a dose do que eu já vinha tomando há alguns anos, eu tive que voltar o que eu tomava antes, a dosagem mínima, e aquele outro que eu tomei que era tipo pra dar um ânimo, eu tive que parar, porque começou a me fazer mal. Então, tipo, eram remédios que era pra eu ficar bem, ter energia. Só que eu comecei a ficar bem super rápido, e aí eu comecei a ficar com o meu coração acelerado, eu comecei a ficar, tipo, muito agitada, e eu não dormia à noite, então ele começou a ter um efeito meio estranho. Aí eu parei, fui, tipo, diminuindo as doses, assim, fiquei acho que 1, 2 semanas tomando metade, e parei meio que por conta, mas aí já marquei com a psiquiatra e já expliquei pra ela, ela falou, não, tá ótimo, como você tá se sentindo? Aí falei pra ela que tava super bem, tudo, aí ela falou, vamos manter então a dosagem mínima, tá, você tá bem? Eu falei, tô, falei, realmente, tô amando a terapia, e assim, me transformou de um jeito que por algumas coisas que ela tinha me falado, porque o que tava pegando mais assim era a questão de eu viver muito no futuro, de eu estar preocupada com o que os outros iam pensar de mim, sendo que ninguém nem tinha falado nada, isso era uma coisa da minha cabeça, e mesmo que alguém falasse alguma coisa, você é biomédica e tá trabalhando, tipo, né? E daí? Né? Ninguém paga minhas contas? Então, ela falou pra mim, olha, com relação à sua profissão, você não tá bem no lugar onde você tá? Tantas pessoas fazem 1, 2 faculdades e nem exerce. Ela falou, você tá preocupada com isso? Ela falou, se você não se encontrou na biomedicina,
deixa quieto isso, sabe? Suspende o seu registro, se você não, né, pra não ficar pagando à toa, suspende seu registro, se um dia você resolver, né, exercer a profissão, você reativa novamente. Mas vai vivendo, vai trabalhando no lugar onde você tá, se você tá bem, se você tivesse desempregado, alguma coisa assim, tudo bem. Mas não é o caso, você gosta do que você faz, continua. E deixa, vai só vivendo. No momento certo, vai aparecer alguma coisa pra você. E aí eu pensei, e aí eu fiquei, é verdade, né? E aí aquilo me acalmou, eu fiquei tranquila, super me resolvi com a questão da biomedicina. E aí eu pensei, quero fazer uma outra faculdade, eu quero ter uma outra profissão. E aí eu pensei, vou fazer psicologia porque eu amei isso daí, eu quero ser isso. Só que aí, ao mesmo tempo, eu acabei pensando assim, eu acho que eu tô querendo fazer psicologia porque ela me ajudou e eu tô meio grata, sabe? Então, às vezes não é isso. Então, antes de eu já me adiantar com as coisas, deixa. E aí tentei ver outras coisas conforme fui trabalhando e fui vendo, às vezes, vídeo de pessoas que faziam outras coisas que eu gosto também, que é economia, outras profissões aí fui vendo. E aí eu pensava, não, pensei em fazer veterinária, eu falei, mas não vai dar certo, porque eu passo mal com um animal morto e eu só gosto de gato. Então imagina, chega um cachorro, eu vou fazer o quê, né? Não que eu não gosto de cachorro, é que pra mim, enfim, gente, não dava certo. Aí até cheguei aí atrás da faculdade e tudo de medicina veterinária, mas eu falei, ai, não, não quero, não é isso. E aí passou alguns meses, aí eu tive que parar a terapia lá, porque tava tendo incompatibilidade de horário com a empresa que eu trabalho, eu tive que parar. Mas sempre na minha cabeça em voltar, com ela ou com outra pessoa, não importa, eu sempre pensei em voltar. E aí acabou que foi passando uns meses e eu vendo alguma coisa no YouTube me apareceu uma pessoa falando sobre a faculdade de psicologia, uma estudante de psicologia. E aí eu tava tipo assim, sabe quando você só assistir por assistir? Aí ela foi contando como que era a faculdade e tudo, eu falei, nossa gente, olha, é isso que eu quero fazer. Eu comecei a assistir mais vídeo dela, mais vídeo. E ela já acabou que ela já estava formada, né? Ela tinha acabado de se formar. E aí eu comecei a ver de outras pessoas recém-formadas como que era durante a faculdade, como que era a vida delas depois de formada. Tudo comecei a pesquisar bastante. Falei, é isso. Gente, é isso. E aí eu lembrei que no começo do ano, né, eu queria fazer psicologia, mas eu falei, e aí eu esqueci essa ideia, eu esqueci. Esqueci totalmente. E aí fui indo tudo, e aí que me apareceu, assim, como sugestão. Eu nem tinha pesquisado pra, tipo, dizer que alguns meses depois, acho que foi questão de 5 meses depois, apareceu um vídeo. Não foi isso. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí comecei a pesquisar, ler livros sobre a psicologia, né? Tudo que você precisa saber sobre psicologia. Comecei a estudar pra ver se era isso mesmo, né? E tudo. E eu falei, não, é isso. Aí avisei meu marido, minha família, falei, vou fazer outra faculdade. Começa em agosto, porque eu sou assim. Comecei a fazer a faculdade em agosto do ano passado, agosto de 2022. E aí eu eliminei matérias, porque eu fiz biomedicina, então algumas matérias eu eliminei. Eu pago um valor a mais para adiantar algumas matérias. Então, agora, atualmente, eu já fiz um ano, né, de faculdade. Eu estou, que seria, agora eu vou começar o que seria o terceiro semestre, mas na realidade eu vou fazer o quinto e o sexto. Né? E assim, eu tô amando, eu compro muitos livros, eu estudo muito por fora, eu tenho um prazer muito grande em fazer psicologia e estudar. E é assim, é algo que eu não tive com biomedicina. Então é algo incrível e é algo que eu me imagino. E quando eu parei e pensei que se eu ganhasse na Mega Sena da virada. Eu pensei, inclusive, nesse ano. Se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu ainda ia querer continuar atendendo, eu ia continuar fazendo a faculdade de psicologia, eu ia querer continuar trabalhando como psicóloga, né, futuramente. Falei, não, é isso que eu quero. Eu falei, agora eu me encontrei. E foi a única coisa assim, foi uma faculdade que eu não pensei no dinheiro. Depois que eu fui pesquisar se ganhava bem, se dava pra ganhar. Fui bem depois que eu já tava fazendo a faculdade, eu nem fui por isso. Porque assim, eu comecei a perceber que ela me ajudou tanto, aquela psicóloga, sabe? A psicologia, ela me ajudou tanto de um jeito. E que eu gostaria, se eu estudasse esses 5 anos, nossa, um pouquinho menos, mas enfim, se eu fizesse essa faculdade, conseguir ajudar uma pessoa já vai ter valido a pena. Então eu sei que eu tô no caminho certo. Então eu não tenho dúvida em nenhum momento, eu tive dúvida. E eu tô muito feliz com a minha escolha agora. Agora sim eu sinto que eu me encontrei. É algo que eu quero muito fazer. Eu não vejo a hora de me formar. Eu tô amando o processo da faculdade. É muito gostoso, é um estudo muito gostoso, é algo que eu tô amando. E eu fiquei tão bem, só pra complementar, que eu fiquei tão bem com a psicologia, que quando chegou em agosto do ano passado, agora tá fazendo um ano, a minha psiquiatra falou assim, olha, você tá tão bem, ela falou assim, pelo meu conhecimento, assim, pela minha experiência,
Vamos tentar fazer o desmame novamente. Eu sei que, né, não é muito de praxis, mas vamos tentar fazer o desmame. Se você vê que depois você tá, né, por algum motivo precisa voltar, a gente volta com medicamento. Mas ela falou assim, eu não acredito que você vai precisar voltar com medicamento. E realmente, agora já faz um ano, né, agora em agosto, que eu fiz o desmame, que eu parei de tomar antidepressivo, eu não tomo mais nenhum tipo de antidepressivo. E eu voltei agora em janeiro desse ano, né, janeiro de 2023, voltei a fazer a terapia, só que aí com uma outra psicóloga, pelo convênio também, mas uma outra psicóloga, e assim, tá ótimo, eu não tenho nada daquilo que eu tinha antes, e quando depressão nem passa perto mais, e eu tenho alguns problemas assim de ansiedade ainda, mas é tudo muito controlado, não tenho mais medo de comer, de sair, não tenho mais nada disso, então assim, é outra vida. Eu me encontrei completamente na psicologia como paciente e agora como profissional também. Então, esse foi o meu relato aí pra vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, porque eu falo mais que o Homem da Cobra, né? Quem me acompanha já sabe, quem me conhece já sabe também. E como foi pedido aí, eu resolvi trazer aí o meu relato, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já clica em gostei, se inscreve no canal, deixa aí seus comentários, que eu vou adorar ler e responder pra vocês também. E eu vejo vocês no próximo vídeo.